Olá, pessoal. Então, a gente vai hoje falar sobre as transformações sociais, econômicas e espaciais no, no nosso espaço geográfico, né? E aí, a gente já começa o nosso conteúdo falando do nascimento da indústria. Eu já falei para vocês sobre o que é uma indústria, os tipos de indústria, e aí a gente já falou como que a indústria surgiu, saindo lá da manufatura, saindo do processo artesanal, para ir para o processo justamente para esse processo mais industrializado. E aí a gente vai ver que com o surgimento das indústrias vão surgir duas classes bem distintas. Uma delas que é a classe dos empresários, né, que a gente também chama eles de burgueses, e o outro que é a classe do proletariado, que é, na verdade, os trabalhadores assalariados, os trabalhadores que ganham salário. E aí a gente vai ver que nos países que ocorreram as revoluções industriais, que são as ideias, foram as revoluções que criaram as indústrias e que criaram novos tipos de indústrias ao longo do tempo, a gente vai ver que ocorreu um grande processo de urbanização. Lembra que vocês já viram que questão quando a gente fala de espaço urbano, eu estou falando do espaço das cidades, dos locais que têm características de cidades. Quando eu falo de espaço rural, é quando eu falo de um espaço que tem características do campo. Então, quando eu falo de urbanização, lembra, é que eu estou me referindo ao espaço das cidades, e junto com isso eu estou dizendo sobre a questão de que a população urbana, a população da cidade, ela é maior do que a minha população do campo, do que a minha população rural. E aí a gente vai ver que a produção, o processo de urbanização, ele vai ser maior por conta das revoluções industriais, por conta do surgimento das indústrias, justamente porque essas indústrias se instalaram nas cidades. E dessa forma, como essas indústrias ofereciam mais empregos do que a zona rural, a gente vai ver que essas pessoas começaram a migrar cada vez mais para as cidades. E aí a gente deve considerar também que a implantação dessas indústrias foi responsável para que foi responsável para que ocorresse essa aproximação da matéria-prima, da fonte de energia e dos meios de transporte. E aí o que a gente vai ver? Que com essa industrialização e a urbanização que veio consequente dessa industrialização, a divisão do trabalho ela foi mais diversificada, mais complexa. O que quer dizer isso? Ela ficou mais específica. Algumas pessoas elas passaram a trabalhar no sistema de abastecimento de água, outras na construção de redes de esgoto, outras na coleta de lixo, transporte urbano e por aí vai. Não necessariamente trabalhando diretamente para a indústria, mas trabalhando para as questões da cidade. Além disso, a gente vai ver que essa divisão do trabalho vai ser aumentada quando cada operário, quando cada trabalhador de fábrica foi responsável, se tornou responsável por um processo de fabricação de um produto. E aí, com qual objetivo? O objetivo de elevar a produção e, com isso, gerar mais lucros para a indústria. O que é isso? Por exemplo, é o caso de uma pessoa que, no processo industrial, na construção daquele produto, essa pessoa só faz um tipo de coisa, essa pessoa só faz uma coisa. Imagine que seja construído um telefone e aí cada pessoa faz uma coisa dentro da construção do telefone. Imagina que tem uma pessoa que a única coisa que ela faz é botar a capinha no telefone, aquela tampinha, né, em volta, o plástico. Então, assim, ele não sabe como foi construído todo o telefone, ele não tem ideia de toda a construção, mas ele só sabe fazer aquilo. É a mesma coisa que, por exemplo, que eu ficasse numa indústria e que o meu único serviço fosse apertar
parafuso. Eu não sei de onde o parafuso vem, eu não sei para onde o parafuso vai, mas eu aperto um parafuso numa rosca, numa porca, e aí eu não sei, não participo de todo o processo desse produto. E aí a gente vai ver que, ao longo do tempo, a industrialização ela vai alterar todo o espaço geográfico e a paisagem das cidades. O crescimento das cidades provocou o quê? O desmatamento, provocou a ocupação de vales próximos aos rios, provocou o desvio e a canalização de rios, foram construídas várias indústrias, várias estações de trem, vários terminais de ônibus, metrôs, e aeroportos, portos e por aí vai, ok? Tudo graças ao processo de industrialização. De toda essa questão da industrialização, nem tudo que foi criado foi uma coisa que gerou benefício. Nós temos vários problemas relacionados ao processo da industrialização. Nos problemas urbanos, eu dividi aqui entre problemas urbanos e problemas rurais. Nos problemas urbanos, a gente vai ver que as moradias precárias estão relacionadas com esse processo da industrialização. Ué, mas por quê, professor? Justamente porque o número de habitações precárias vem crescendo cada vez mais, que é o que a gente conhece como favelas, ou moradias precárias, ou comunidades, né? Que é o termo mais correto que a gente use, porque é uma forma de sobrevivência social. Essas pessoas não têm locais apropriados para suas moradias, elas não têm moradias dignas, condições dignas, então elas constroem essas moradias em espaços frágeis, espaços fragilizados ou espaços de risco. Geralmente nas encostas de morros, na beira dos rios, terrenos baldios, embaixo de viaduto, de ponte. Então essas pessoas vivem nessa situação de moradias precárias. E isso ao ponto que a industrialização também constrói bairros com uma elitização, com pessoas de grande poder aquisitivo, com pessoas de dinheiro. A gente tem hoje, vamos dar um exemplo, no Rio de Janeiro, o que a gente chama do bairro da Zona Sul, que é o bairro ali de Copacabana, Ipanema, Leme, Leblon, aquela área toda é uma área de bairros de pessoas que têm uma situação econômica melhor do que outras que moram, por exemplo, na Rocinha, ou no Vidigal, ou na Maré, que são exemplos de comunidades. Outro que é o aterramento marítimo. Quando eu falo algo que é marítimo, está me relacionando a mar. Marítimo, vai justamente a ideia, vai lembrar mar. Quando eu falo de aterramento marítimo, é justamente que algumas cidades do mundo, por causa de serem limitadas no seu espaço físico, seja porque tem um relevo montanhoso, tem muitas montanhas, ou os rios são de uma forma muito grande, então ocupam muito espaço, ou o país, ou o terreno do país, o território do país é pequeno, ou o território da cidade é muito pequeno. Então, para que essa cidade, para que esse território, esse espaço cresça, ganhe espaço para acomodar as construções e as outras atividades, vai se aterrar um pedaço do mar. E aí, então, o aterro marítimo vai ser justamente isso. Aterrar com o uso de tecnologias, transformar essa parte que antes era água do mar, fazer com que ela vire terra emersa. E aí eu vou usar essa terra para alguns fins que sejam importantes para esse caso. Como eu dou o exemplo aqui, o caso do Japão, que foi o aeroporto de Kobe. Os outros problemas nas cidades, a gente vai ver que entre eles, os problemas de saneamento básico, violência, as condições precárias de moradia, igual a gente já falou anteriormente, a má qualidade nos transportes urbanos. Isso tudo são problemas relacionados aos problemas da cidade, causados pelas transformações ao longo do tempo, por conta do processo industrial. E aí, quando eu falo do problema do saneamento básico, ele está muito relacionado com o problema de saúde da população, porque a falta dos serviços de saneamento básico vão estar relacionados à geração de várias doenças,
como cólera, febre tifoide, leptospirose e por aí vai, ok? E aí os problemas ambientais no campo. Os principais problemas ambientais no campo que a gente vai ter vão ser a questão do desmatamento, por conta de tirar a vegetação que a gente tem, vegetação nativa, para se dar espaço principalmente para atividades como agropecuária e por aí vai, ok? E aí, justamente, a gente vai ver que usar na agricultura técnicas inadequadas do solo, o próprio desmatamento, a irrigação sem o cuidado, a poluição por agrotóxicos e a erosão são os principais responsáveis pelos problemas ambientais no campo e pela degradação do solo. Isso a gente vai ver. As atividades agropecuárias ampliam cada vez mais o processo de erosão. O processo de erosão vai ser justamente tornado cada vez mais intenso por conta de que a vegetação vai sendo retirada por cima do solo. Então, a água que era antes escoada nessa produção, nessa encosta ou nesse relevo, acaba não estando mais, não tem mais a defesa do solo, então vai se dar uma lavagem, como se fosse lavando o solo cada vez mais. Então ele vai descendo, derretendo, vamos colocar assim, até o ponto que ele de fato ele desce por completo. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Por exemplo, aqui na imagem, a gente vai ver que à medida que foi ser retirado toda a vegetação que existia nessa área aqui, para a construção, se cortou, né? A gente pode reparar se foi cortado o barranco, né? A encosta. Então, a gente vai ver que quando a água da chuva começar a bater nessa área, vai acontecer o que a gente chama de lavar, né? Vai descer a água inteira. E como não tem nenhum tipo de vegetação, a água não vai conseguir entranhar, não vai conseguir ser absorvida pela terra, pelo solo. Então ela vai descer cada vez mais, fazendo com que o solo acabe entrando no processo de erosão. E aí a gente vai vendo que ao longo da história da humanidade, a atividade agrícola ela vem sendo acompanhada por vários desenvolvimentos. Um exemplo que é o caso da irrigação. A agricultura é a atividade econômica na atualidade que é a maior consumidora de água doce. Então, assim, a nossa água doce no mundo, ela é consumida em maior potencial pela agricultura. E aí, por quê? Porque, principalmente, algumas áreas de plantio necessitam do sistema de irrigação, porque, justamente, não tem fontes naturais para ela, quando não tem, ou não são suficientes essas fontes naturais, que é o caso da chuva e do próprio solo que fazem esse processo. Então, a gente tem Aqui a gente consegue justamente ver aqui onde tem a vegetação, a gente vê que não tem um processo de erosão tão grande. Na verdade, não tem nenhum, né? Aqui embaixo, aonde a gente não tem mais as árvores, onde a vegetação foi totalmente retirada, a gente vê que já começa esses riscos aqui, como se fosse um monte de linha, um monte de rachadura, são justamente a área aonde ocorre a erosão por conta da retirada da vegetação. Isso, nesse caso aqui, a gente está analisando que são problemas relacionados ao campo, por causa das atividades. Mas isso também ocorre na própria zona urbana. Nas cidades, a gente tem várias áreas, como é o caso da construção de moradias no alto das encostas, nos morros, e aí então retirando a cobertura vegetal e causa o mesmo problema, a erosão, até o ponto que ocorrem os desastres dessas habitações virem abaixo. Ok? Tchau, tchau, pessoal!